Olá, boa noite. Eu quero saudar os amados essa noite com a graça, com a maravilhosa graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos um grande privilégio de poder, no dia do Senhor, prestar culto ao nosso Deus. Estamos aqui reunidos com a nossa família, em nossos lares, aqui na cidade de Monte Santo, na Bahia. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui, nesse momento que estamos passando, a nossa cidade está em lockdown, tudo fechado. E nós estamos aqui aguardando, passar esse momento tão difícil. Mas o Senhor nos guardou de todo mal, tem nos guardado. E nós estamos gratos ao nosso Deus em poder, nesse momento, não somente ser edificados com a palavra do Senhor, mas transmitir ao vivo esse momento de edificação, que é a adoração no nosso lar ao nosso Deus, o Deus vivo, que nos sustenta e nos fortalece na missão aqui na terra. Então eu quero convidar você nesse momento a juntar-se a mim em adoração a Deus e assim nós iniciarmos com uma oração e assim falarmos todos com o Senhor. Iniciemos então esse momento de adoração ao nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o mantenedor da nossa existência, e nós aqui, ó Deus, nessa noite reunidos, estamos com o nosso coração agradecido, em poder render graças ao Teu nome, em poder, ó Deus, Te adorar, em poder bendizer o Teu nome, e alegrar, ó Deus, o nosso coração com o Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, também receber a instrução da Tua palavra. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações, nos instrui, nos ilumina, preenche todo o nosso ser com a Tua santa e bondosa presença agora, em nome de Jesus e para a glória Tua, ó Deus. Amém. Eu quero convidar você, comigo também, a abrir a palavra do Senhor agora para uma leitura de um texto bíblico. E esse texto dessa noite selecionado é o Salmo, no livro dos Salmos, o Salmo de número 33. Para assim nós fazermos uma leitura. E eu estarei lendo e você acompanha a leitura de forma silenciosa. Salmo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles. Ele contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome conserva-lhe a vida.
Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Que a graça do nosso bondoso Deus continue a nos assistir nessa noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos engrandecer o nome do Senhor com as nossas vozes, cantar com toda alegria, com toda a esperança. E eu convido você a abrir o Inário Novo Cântico no hino de número 10 e assim adorarmos juntos o nome do nosso Senhor. A criação e o seu Criador. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento também temos, de uma forma muito especial, confessar ao Senhor os nossos pecados. Vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, que está no livro dos Salmos, o Salmo de número 32, ele nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. A palavra do Senhor, o salmista aqui, de forma inspirada, nos apresenta uma convocação a assim confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Aí mesmo onde você está, você pode ficar de joelhos, você pode ficar de pé, você pode estar mesmo sentado, mas o importante nessa hora é que você, nesse momento, rasgue o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor e confesse a Ele as suas iniquidades, os seus pecados, o quanto de ofensa você tem cometido diante de Deus, muitas vezes pelo falar errado diante do Senhor, pelo seu pensar mal, muitas vezes por atitudes que não são condizentes ao que a palavra do Senhor te orienta. Muitas vezes a nossa incredulidade, nós nos afastamos do Senhor e pecamos contra o Senhor.
nós temos esse momento com grande privilégio de confessar ao Senhor os nossos pecados. Por isso, curve-se diante de Deus agora, porque a palavra do Senhor diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer portador dos benefícios divinos. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. É aquele cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Com confiança agora, confesse ao Senhor as suas mazelas, as suas falhas, e tenha certeza do perdão de Deus agora. Vamos fazer isso. Feche seus olhos agora e, junto comigo, vamos orar. Santo, 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 bendito é o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado em toda a terra é o Senhor. A tua palavra reina absolutamente em tudo. E nós temos agora o privilégio, Senhor, de reconhecer que diante do padrão que é a tua palavra, nós somos transgressores dela. E o salmista diz que enquanto ele calava os seus pecados, ele adoecia. O seu corpo estava se deteriorando. A sua mente, com certeza, estava totalmente destruída. E é esse o mal que o pecado causa em nós. O afastamento de Deus e, por consequência, o sofrimento das dores, das enfermidades, das crises de ansiedade, das dificuldades de convívio. Enfim, são tantos os males. Por causa da nossa desobediência, somos acometidos todos os dias. Por isso, agora, Senhor, nós confessamos ao Senhor os nossos erros diante do Senhor e esperamos o teu perdão. Pai, recebe a nossa confissão e nos abençoa nessa noite com a tua palavra, nos trazendo instrução para a glória do teu nome, do teu Filho Jesus. Amém. Vamos mais uma vez adorar o Senhor cantando? Vamos louvar? Vamos engrandecer o nome do Senhor com mais um cântico do Inário, novo cântico. Esse cântico, o número é 104. Tá? E vamos adorar Ele, vamos bendizer o nome do Senhor. Hino de número 104 do Inário, novo cântico. Plena paz e alegria em Cristo. Adoremos ao Senhor. Esta linda melodia.
podermos cantar ao Senhor, né? Com alegria, louvar o nome do nosso Deus. É um privilégio poder, nessa noite, adorar ao Senhor, né? Quando nós percebemos tantas dificuldades neste mundo, tanto sofrimento, tantas pessoas enlutadas nessa hora, tantas pessoas sofrendo aflições, o Senhor nos congrega aqui, né? Aqui juntos a estarmos adorando o nosso Deus. Então eu quero convidar você nessa noite a compartilhar com você a palavra de Deus, a preciosidade que traz para nós a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, a revelação de Deus para a nossa felicidade, a sua palavra. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, né? Sabe, queridos, quando nós meditamos nos Salmos, o nosso coração, ele se alegra, a nossa mente, ela muda o aspecto da tristeza e enche de alegria, porque os Salmos, eles revelam as grandezas de Deus, eles revelam o amor intenso de Deus por nós, eles revelam o cuidado de Deus sobre o seu povo. Então, eu quero convidar você a meditar comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 121, e assim eu estarei fazendo uma leitura, né? E logo em seguida estaremos meditando nele. Então mantenha sua Bíblia aberta aí no Salmo 121 e estarei orando pedindo ao Senhor que nos ilumine, né? Que o Espírito Santo nos assista nessa noite. Ó bondoso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por poder aqui meditar na Tua Palavra. Muito obrigado por aprender da Tua Palavra e assim compreender os Teus desígnios para o nosso viver. Assiste-nos, ó Deus, com a Tua instrução e enche o nosso coração de esperança nessa noite, ó Deus. Fortalece o nosso viver. Ilumina, ó Deus, a minha mente e a mente de todos esses que estão ouvindo aqui a Tua Palavra, para que possamos extrair o máximo possível, ó Deus, do que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos agora em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Salmo 121 diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Sabe, o deísmo, ele diz que no seu pensamento, arcabouço maior do seu pensamento, diz que Deus criou o mundo, deu corda e soltou. Diz que Deus é o arquiteto do mundo. Mas a Bíblia não diz bem assim. A Bíblia diz que Deus criou o mundo e governa esse mundo. A palavra de Deus diz que Ele é o arquiteto, claro, que criou tudo, né? O grande arquiteto. Mas Ele não é apenas o arquiteto. Ele é o operacionalizador de todo o seu projeto. Então é muito diferente o que a Bíblia diz sobre o que os homens que não têm Deus chegam a dizer. Entender a vontade de Deus para a nossa vida, exposta nas Escrituras, é um desafio glorioso para o povo de Deus. E em meio às situações em que muitas vezes nós vivemos, quando nós mergulhamos nela para aprender sobre o seu querer, sobre o nosso viver, com certeza nós vamos pensar diferente sobre tudo que acontece ao nosso redor, porque ela nos instrui com a mensagem e a instrução perfeita daquele que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas.
Então, o livro dos Salmos, ele, como eu falei há pouco instante, enche o nosso coração de sabedoria, de esperança, ele enche o nosso coração de alívio, porque acima de tudo, os Salmos eles revelam o poder maravilhoso do Deus que criou o universo e que governa o universo, que nos criou, né? Criou a nossa vida e que também mantém e governa a nossa vida. Quando nós olhamos nas Escrituras sobre a vontade de Deus, o poder de Deus, podemos entender como um grande decreto, onde Ele de uma única vez decretou todas as coisas para a sua própria glória. E nesse decreto, ele, de uma forma especial, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o ensino da criação, como Deus criando todas as coisas. E a segunda parte é Deus governando todas as coisas, que é a conhecida doutrina da providência. O Salmo 121 vem tratar exatamente desse maravilhoso pensamento aí, como um Deus que criou tudo e agora Ele governa de uma forma muito especial, agindo em meio a todas as circunstâncias, como planejado de antemão tudo que iria acontecer, expondo e colocando tudo aos nossos olhos para entendermos o seu cuidado especial, mantendo todo o seu projeto e o seu plano, sem mudar o curso de absolutamente nada. Quando nós olhamos para isso tudo que acabei de falar, percebemos o governo de Deus sobre o universo e sobre a nossa vida. A palavra de Deus mostra que aqueles que entenderam a vontade do Senhor, Deus os iluminou e, acima de tudo, os inspirou para compreender o seu querer e deixar registrado para nós. O texto bíblico que nós escolhemos para a leitura e meditação essa noite, que Deus nos conduziu, mostra Deus governando tudo e assistindo o seu povo de uma forma muito especial. E esse salmo mostra a história de um peregrino que, uma vez por ano, ia para Jerusalém, como todo o povo de Israel, ia para Jerusalém para adorar a Deus. E sabendo isso, na sua caminhada, ele encontra grandes dificuldades, ele vê as perseguições, as feras, as tempestades de areia no deserto, ele vê a dificuldade de caminhar, de chegar a Jerusalém, dos assaltos, ele vê a dificuldade das perseguições, e tudo isso ele sabe que precisa chegar a Jerusalém para adorar ao Senhor, cumprindo ali o mandamento de Deus, mas ele sabe que sozinho ele não vai chegar, e ele contempla o cuidado de Deus. Assim, esse salmo foi escrito mostrando de fato o reconhecimento sobre a grandeza e o governo de Deus sobre a vida e sobre o universo. Ele está exatamente num grupo dos salmos que sai do 120 ao 134, que são considerados salmos de escadaria, salmos de subida, onde nós entendemos que o povo do Senhor ia para Jerusalém subindo e cantando, adorando o verdadeiro Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E nessa subida, nesses cânticos de subida, eles entoavam então um querer de Deus, e Deus registrou e deixou para nós cantarmos hoje, no nosso tempo. Como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor. E com um salmo tão maravilhoso desse, trazer à nossa memória o Deus que governa todas as coisas e nos ensina a buscar o socorro divino. É hora de buscar o socorro divino, onde nossas mãos, a nossa capacidade humana não tem como atender a nossa necessidade de resolver as questões circunstanciais. O nosso socorro vem do Senhor. Então, observe que o salmista inicia mostrando exatamente esse pensamento. Elevo os olhos para os montes.
Ele olha para os montes como alguém que não sabe exatamente o que é que vem a acontecer. A ideia não é que ele está olhando especificamente para o monte de Jerusalém, mas ao monte Sião, mas ele está olhando para aquela circunstância de tudo que está acontecendo. E ele olha para o alto, ele olha para os montes, ele sabe que o seu socorro vem do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe disso e ele reconhece isso. E ele traz então nesse salmo algo muito especial para nós meditarmos nessa noite, que é, além de compreender a doutrina da providência de Deus, com Deus criando todas as coisas e Deus governando todas as coisas, ele age em meio ou junto ao seu povo como um Deus que faz aliança com o seu povo. E essa é a riqueza desse salmo, que nos ensina, nos mostra que nós temos um Deus que se relaciona conosco por meio da aliança que Ele mesmo fez. Então, dessa forma, trazer à memória essa aliança nos fortalece a enfrentar as adversidades, nos fortalece a suportar as dificuldades e dar aquele passinho a mais na presença do Senhor, enfrentando todas elas com toda a convicção do poder de Deus sobre as nossas vidas. O Salmo 121, ele mostra a ideia do salmista, que ele tem a certeza no seu coração que o seu socorro vem do Senhor. Por isso, ele nos versos 1 e 2 mostra que essa aliança é de um Deus que acolhe o seu povo. Um Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. E ele faz a pergunta já retórica, já com a resposta: de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A ideia aqui é de alguém que está fragilizado, é alguém que está olhando, caminhando em direção a Jerusalém, e olhando todas as dificuldades na caminhada, as perseguições, as tempestades, os animais, tudo colocando como dificuldade, como alguém que sente a dependência de Deus, como nós olhamos e percebemos lá no passado, quando ali Adão desobedeceu ao Senhor, quebrando a aliança, lá em Gênesis, no capítulo de número 2, capítulo de número 3, quando ele desobedece ao Senhor e ele busca se esconder do Senhor, sentindo toda a sua fragilidade, toda a sua debilidade, toda a sua fraqueza humana, porque agora o pecado está em seu coração, ele se sente então abandonado por Deus, ele se esconde de Deus, ele tem vergonha de Deus, ele se sente longe do Senhor. Então Adão percebe a sua fragilidade, a fragilidade da sua alma. Mas no capítulo 3, no versículo 15, o Deus Todo-Poderoso faz a aliança com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ali ele estabelece a aliança, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dá esperança ao coração de Adão, a esperança do Redentor, daquele que vai pisar na cabeça da serpente e resolver o problema da sua inimizade com Deus, resolvendo o problema da sua fragilidade, da sua debilidade, do seu sofrimento. E então, ao longo da narrativa bíblica, Deus vai apresentando essa aliança. Logo em seguida, aqui no próprio livro de Gênesis, ele faz logo aliança com Noé, mostrando o desenrolar desses fatos redentivos, trazendo esperança ao coração daquele povo. Eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 6, versículo de número 17 do livro de Gênesis.
Gênesis capítulo 6, versículo 17 ao versículo 22. E ele diz: porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, né? Noé fez consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 8, versículo 20. Depois que passou o dilúvio, né? Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E ele prossegue nessa aliança, cumprindo essa aliança com os homens, né? No capítulo 9, no versículo de número 11, ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio na terra. Logo em seguida, Deus faz aliança com Moisés, na aliança da lei, cumprindo o seu projeto de redenção. Logo depois, ele cumpre o seu papel e aí os profetas mostram essa aliança. Eu quero que você vá comigo lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 31. Versículo 31 ao versículo 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. O que o salmista faz aqui é exatamente confirmar todas essas palavras da aliança que chegaram ao seu coração. Deus fez aliança com o homem, por isso que ele diz, né? O meu socorro vem do Senhor. Observe que o Senhor aí é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz aliança com o homem, o Deus que fez os céus e a terra. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 25, o profeta Ezequiel diz que esse Deus é o Deus que dará a paz. Então, queridos, a promessa da aliança está se cumprindo e o salmista olha para os altos, olha para o alto, e ali o que é que ele enxerga? O Cristo. A promessa do Cristo. A promessa daquele que o acompanhará na sua jornada. Aquele que estará presente nessa caminhada.
que fortalecerá até chegar a Jerusalém para o momento de adoração. A promessa daquele que não abandona. Porque acima de tudo, sabe, ele é o Criador dos céus e da terra. Criador junto com o Pai. Ele estava se deliciando junto com o Pai. Ele estava recebendo como um presente tudo o que Deus criou. O Salmo 33, que nós lemos aqui nessa noite, no versículo de número 6, revela essa realidade. Salmo 33, versículo 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Então, na criação, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estava trabalhando em favor do seu povo. Estava trazendo para que ele pudesse se deliciar de todo o projeto. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, nos mostra claramente que foi por meio dele e para ele que Deus criou todas as coisas. Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nos diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. A palavra do Senhor na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos de soberania, poderes. E aí vai. Então, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. O salmista tem essa convicção, por isso escreve aqui, traz para nós essa lembrança, a lembrança da aliança, a aliança que Deus fez com o homem e que aqui apresenta de uma forma muito especial, como alguém que é não somente um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que está conosco. E ele em meio à sua jornada, como nós temos a nossa jornada em frente, ele sabia que deveria buscar o socorro desse Deus. E o socorro especial dele seria então apresentado como alguém que clama pelo Deus da aliança. O Deus que traz a promessa de redenção, que ele mesmo cumpre a sua promessa, indo voluntariamente para aquela cruz maldita, trazendo transformação para nós, porque pela fé, quando nós olhamos para aquela cruz que hoje está vazia, temos a certeza no nosso coração que ele ressuscitou e que agora está vivo, sentado à direita de Deus, como está lá no Salmo 110, intercedendo por mim e por você. Esse Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós com todo o carinho, com todo o amor, um amor intenso que nós não conseguimos explicar, a ponto de dar o seu próprio Filho, que é o seu maior delícia que ele tem, para morrer por nós pecadores. Então, diante da fragilidade, diante das incertezas, diante das dores, diante de tudo que nós estamos passando ou podemos vir a passar, devemos clamar a esse Deus e buscar de todo o coração aquele que pode sanar as nossas dores. Então o salmista sabe, tem a certeza disso, e ele sabe que no decorrer da jornada, esse Deus o acompanha, não somente como Criador, como mantenedor, mas como alguém que não abandona, fazendo com que nós estejamos perseverando no seu caminho. Ele é o Deus preservador. Ele está preservando o seu povo. Ele está cuidando do seu povo. E o salmista continua então anunciando isso. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 7, nós vamos entender um pouco sobre essa pergunta que ele faz
né? A pergunta retórica, ele mostra agora de onde vem o socorro, de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. E agora ele apresenta essa realidade, mostrando o Deus preservador. Primeiro, como alguém que é o sustentador, alguém que mantém o seu povo. Observe, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Como é que é isso? Alguém que está na caminhada e certamente pisou num terreno movediço, numa areia difícil de caminhar, num lamaçal, num pântano, em momentos difíceis. Então, o salmista está dizendo que esse Deus da aliança é o Deus que não deixa com que você vacile na sua caminhada. Ele está cuidando de você. Ele está nos assistindo. Ele está conosco. Ele diz que ele é especial, né? Ele não dorme, ele não descansa. É ele quem te guarda. Não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não está cochilando. Sabe, se você for lá no livro dos reis, né? No primeiro livro dos reis, no capítulo 18, no versículo 27, tem a história de Elias e os 400 profetas de Baal. Elias está ali e Acabe quer tirar a sua vida. Elias quer então obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. E Acabe está ali com 400 profetas clamando ao Deus deles e gritando e falando alto e prestando culto o dia todo, como se Deus não estivesse escutando. O Deus deles, de fato, não estava escutando. E Elias faz uma intervenção ali naquele momento, manda preparar o holocausto. Em vez de um combustível, joga água. E ele diz que o Deus de Israel não está dormindo. E ali Deus consome o holocausto, cumpre o seu propósito, queima de fato aquele holocausto, mostrando a presença do Deus Todo-Poderoso que faz aliança com o seu povo. Sabe, alguém que não dorme é alguém que está de vigilância completa sobre a nossa vida. Quando nós descansamos, como nós descansamos quando deitamos em nossa cama e sabemos que tem alguém cuidando de nós como um vigia que não descansa, que não dorme. Mas como nós sentimos fragilidade, quando sabemos que temos um vigilante que fica bambeando, que às vezes tira um cochilo durante a noite. Nos sentimos inseguros. Mas aqui o salmista sente-se seguro, porque esse Deus da aliança é o Deus que não dorme. É um Deus que está velando por você, trabalhando por você constantemente por nós, nos trazendo esperança, nos guardando de todo o mal. Então Ele não permitirá que nossos pés vacilem e Ele não dorme ao nosso favor. Ele está acordado cuidando de nós, nos sustentando nessa jornada que estamos fazendo aqui na terra como peregrinos. Tá? O salmista também compreende isso. E no versículo 5 e 6 mostra que esse mesmo Deus que nos sustenta é um Deus que nos protege de todo o mal. Olha só, o Senhor, mais uma vez, observe aí na palavra, que o Senhor aí é Yahvé, está em caixa alta na tradução, certamente na sua também, o Deus da aliança, Ele é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está protegendo como uma sombra, como alguém que nos acompanha, sabe? A direita é lugar de honra. Sempre na palavra do Senhor encontramos a palavra direita como lugar de honra, o lugar do cuidado especial de Deus. Sentado à direita é alguém que está cuidando de nós com a maior intenção possível de trazer o melhor benefício para você. E ele diz que é como alguém, como uma sombra. Você já imaginou? Quando você caminha a favor do sol e aí a sombra reflete do seu lado, você caminha e essa sombra não se afasta de você. Todos os passos que você der, essa sombra está contigo.
É como o próprio salmista diz do Senhor, né? Se suba aos céus, lá Ele está. Se desça ao mais profundo abismo, lá Ele está também. Então nós não conseguimos nos esconder da face de Deus, porque Ele está conosco constantemente. O salmista agora tem a certeza de que Deus lhe acompanha no meio da jornada. Ele tem a convicção de que todos os passos que ele está dando rumo a Jerusalém para adorar ao Senhor, na sua caminhada, Deus está como uma sombra ao seu redor. É como se ele olhasse para trás e percebesse o que aconteceu lá no deserto. Quando Deus colocou uma nuvem para cobrir o povo e proteger o povo do sol. E à noite colocou fogo para que as feras do deserto não alcançassem Israel. E assim Deus conduziu aquele povo. Será que aquele povo era bonzinho? Não, não era bonzinho. Eles faziam muitas coisas erradas diante do Senhor. Eles construíram um bezerro para adoração, distanciando-se de Deus. Eles construíram então um monumento de adoração, desagradando ao Senhor. Foram muitas coisas erradas ao longo da trajetória rumo à terra prometida. Mas o Senhor estava como uma sombra sobre eles, como uma luz iluminando, cuidando deles, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus da aliança, que não fez aliança conosco, mas fez com o seu Filho, dando então para Adão a promessa ali, daquele que pisaria na cabeça da serpente, que resolveria o problema do nosso pecado. Então a aliança não é conosco, mas a aliança é com Cristo, o nosso Redentor. E aí, dessa forma, o salmista, com toda essa compreensão, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sabe, o profeta Jeremias, no capítulo 31, que nós lemos há pouco instante, o versículo 25, do prolongamento desse texto, nos diz, Jeremias, capítulo 31, versículo 35, diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então ele diz que durante o dia o sol não vai consumir o seu povo, e durante a noite a lua protege. É como se o salmista aqui pudesse ler a vontade de Deus e dizer: olha só, durante o dia estou com vocês cuidando, e durante a noite também eu trago para vocês a lua, representando então a lei, para que você possa obedecer, e nessa sua obediência terá o cuidado especial de Deus. Por isso que o salmista diz que de dia ele dá o sol para a luz, e durante a noite as leis fixas, a sua palavra, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. O salmista tem essa certeza ali na sua caminhada, na sua jornada. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, é a tua direita, de dia não te molestará o sol, e de noite a lua. Então, nós vimos aqui que Ele é o Deus Criador e também Redentor, Salvador, que na sua promessa envia o Messias. E agora, a partir do versículo 3, Ele é o Deus preservador. Nessa sua preservação, Ele preservando o seu povo, Ele é o sustentador, Ele é o protetor, como nós acabamos de ver. E aqui, para consumar todo esse projeto de preservação, Ele é de fato aquele que preserva a nossa vida. Aquele que preserva de todo o mal. Versículo 7 e versículo 8. O Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. O Senhor está guardando o seu povo. E de uma forma muito especial, nós podemos observar que no versículo
ele diz que é certo que não dormita e não dorme o guarda de Israel. Aquele à frente que está preservando a nossa vida, ele está nos guardando, ele está cuidando de nós com todo o seu amor, com todo o seu olhar para conosco. A carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 29 e 30, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Veja que essa ação soberana de Deus sobre o homem, ele está completando a sua obra de redenção, guardando o homem. Ele chamou, ele escolheu, predestinou, chamou, né? E fez cumprir, justificando e levando a bom termo todo o seu projeto de redenção. Então, queridos, nessa hora onde nós somos convocados a prestar atenção em tudo que está acontecendo no mundo, de uma forma muito especial, devemos lembrar desse Deus, que diante de tudo que está acontecendo, ou que possa vir a acontecer com cada um de nós, a nossa esperança tem que estar firmada nele. A nossa alegria tem que estar nele. Os nossos projetos têm que ser com conformidade com o projeto dele. A nossa vida tem que ser, então, projetada para agradar somente a ele. Sabe, no livro de Judas, no capítulo, que é um capítulo só, no versículo 24, nos diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-lo diante da sua glória, com grande alegria ao único Jesus. É Ele a quem nós devemos então abraçar nessa hora. Não se engane. A palavra do Senhor nos diz, no mundo tereis aflições. E ele completa dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com ele nós temos a mesma vitória. Então, quando nós olhamos para esse salmo, para esse contexto aqui, de tudo que está acontecendo, e o salmista tem essa compreensão de que ele levará a bom termo nessa jornada até chegar a Jerusalém, ele olha para os altos, ele olha para o alto e diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro é Jesus. Ele não está dizendo isso porque ele ainda não tem Jesus, mas ele tem a esperança do Messias, do Cristo que já veio. A nossa esperança agora é muito maior, porque nós já vimos, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e está controlando todo o universo. Tá? Nada foge ao controle dele. Até mesmo essa pandemia que tem se espalhado pelo mundo inteiro, está tudo sob o controle do Senhor. Se tivermos que adoecer, adoeceremos. Se não, seremos salvos dessa doença. Mas o mais importante é que mesmo doentes, ou lutando em favor das perdas que nós poderemos ter, ou enfim, em grandes dificuldades que poderemos ter, Jesus deve estar conosco sempre. Abraçados, arraigados, voltados para a adoração a Ele. Está tão difícil agora, Queremos nos unir, queremos estar em casa e assim sair do nosso lar para a igreja, para juntos com os irmãos adorarmos ao Senhor. Não podemos. Não podemos. Mas temos agora a oportunidade de, com a nossa família, adorar o nosso Deus. Temos a oportunidade de evidenciar a fé na prática, esperando no Senhor. O Salmo 46, no versículo 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então o salmista aqui sobe para Jerusalém para adorar, para cantar, para bendizer o nome do Senhor, para prestar culto a Deus, levando todo o seu material de sacrifício, os animais, a mudança, e ele sabe de tudo que vai acontecer nessa jornada, mas ele sabe que o seu socorro vem do Senhor. Ele sabe que o Senhor é quem vai guardar a saída
e a entrada na sua jornada. Ele vai te levar a bom termo para o encontro com o Senhor para sempre. Que essa palavra possa trazer à sua memória essa noite, diante de tudo que pode estar acontecendo na sua vida, para que você possa lembrar que Deus está governando tudo. Porque por isso que, se nesse momento você ainda não abraçou de fato um compromisso, não perca tempo. Faça isso agora. Aproxime-se do Senhor. Ore, clame a Ele. Arrependa-se dos seus pecados do momento em que você esteve afastado dEle, da distância que você tem dEle. E confesse ao Senhor os seus pecados. E una-se a Deus por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, que está como uma sombra ao seu lado, que está guardando os seus pés para não afundar na caminhada, que está como guarda de Israel e protegendo de todo o mal, que está guardando a sua entrada e a sua saída. Faça isso agora. Mas se você que está me ouvindo também essa noite, já conhece esse Deus Todo-Poderoso, mas se encontra distante dele, também não perca tempo. Volte-se para o Senhor. Confirme então em seu coração o conhecimento que você tem do Deus de Israel. E se achegue a Ele com fé, confiando no sacrifício de Jesus para lhe salvar de todo o mal. A palavra do Senhor diz que se com o seu coração você crê, Romanos capítulo 10, versículo 9, e com a sua boca você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, você está salvo. Mas olha só, você precisa crer de fato com o seu coração. E a partir daí, anunciar para o mundo que você vive para Jesus e com Jesus. Abandone toda espécie de adoração a outros deuses. Abandone os hábitos ruins. Abandone os costumes que lhe afastam de Deus. E viva para Deus. Desfrute do privilégio de ter a certeza que ao longo da sua jornada, Deus está contigo. E você só absorve isso se de fato você olhar para Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenhamos uma caminhada, uma jornada na presença de Jesus. Eu, com a minha família, e você, com a sua família, onde quer que você esteja. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado pela tua santa e bondosa palavra. Fortalece o nosso coração, o nosso viver. Traz esperança, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que o Senhor não deixa vacilar os nossos pés. E nessa hora, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor visite todos aqueles que porventura estejam com os pés vacilando, se distanciando do Senhor, que sejam aproximados de Deus. Que se aproximem com fé e com esperança, para que o Senhor possa os guardar de todo o mal. Nós oramos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória tua, Senhor. Amém. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno, maravilhoso e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Eu quero tão somente nesse momento agradecer aos irmãos que estão participando nesse momento de culto, de adoração a Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um na fé, e me colocando à disposição aqui como ministro do Evangelho aqui na cidade de Monte Santo, para ajudar aqueles que estão em necessidade. Eu quero convocar você para uma oração especial agora, para estarmos clamando por nossa cidade, tá? Por um momento que estamos passando de dificuldade, já tivemos alguns óbitos, 2 pessoas até agora ao meu conhecimento, e mais muitas estão aparecendo aí, infectadas com o coronavírus. Então, eu quero juntamente com você agora, onde você estiver, que você esteja se levantando e assim junto comigo, orando ao Senhor, para clamar ao Senhor o socorro que vem dele. Ó Deus querido, Santo, 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 Deus de Israel, Todo-Poderoso, aqui nós nos unimos, ó Deus, nessa ferramenta especial que é a transmissão via Facebook, ó Deus, com todo o teu povo que está espalhado, ó Deus, nessa cidade.
e juntamente com outros também espalhados pelo mundo, ó Deus. Clamamos pelo teu socorro, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Eu te peço, ó Deus, uma bênção especial por esta cidade, para que, ó Deus, ela seja conhecida no mundo inteiro como a cidade que adora o Deus de Israel. Como lugar, ó Deus, que adora e vive para a glória do Senhor. Por isso, ó Pai, age com poder e graça sobre a vida desses que estão carentes de auxílio nessa hora. Age, ó Deus, com todo o teu amor e com toda a tua misericórdia, trazendo cura e esperança àqueles que estão enfermos, necessitados, precisando, ó Deus, da ação do Senhor sobre a vida de cada um. Ó Deus, nós temos a certeza no nosso coração de que somente o Senhor pode nos livrar de todo o mal, porque o Senhor é um Deus que preserva a nossa alma, preserva a nossa vida, e nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Visita, ó Deus, todos os necessitados nesta cidade, neste município, ó Deus, nos povoados, nos lugares mais longínquos, Senhor, para que, ó Deus, a tua mão esteja assistindo a todos. Assiste também as autoridades desse município, as autoridades, ó Deus, políticas, o prefeito da cidade, ó Deus, vereadores, os secretários, ó Senhor Deus. Assiste também, ó Deus, todos os que estão envolvidos, direto ou indiretamente, com a questão da saúde, ó Deus, com a manutenção da vida, nos hospitais, ó Deus, nos leitos, ó Senhor, de enfermaria, ó Deus, na limpeza pública, ó Deus, na manutenção, vendendo e produzindo, entregando a medicação, materiais de uso essencial. Assiste, ó Deus, por favor, livrando-os de todo o mal, protegendo com a tua mão, porque só o Senhor é quem nos guarda de todo o mal. Ó Deus, obrigado pela tua palavra essa noite e continua a assistir o teu povo, em nome de Jesus e para a glória tua, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos.